Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue do dia 16 de junho. Hoje é meu aniversário. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma capítulo 13. O que está acontecendo aqui é que Alma ele está pregando na cidade de Amonia. E nessa cidade existiam alguns sacerdotes que pertenciam à seita de Neor, né? Aquele homem que matou Gideão pela espada. E nessa seita, os sacerdotes acreditavam que eles não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas que eles deveriam ser sustentados pelo povo, que o povo deveria dar dinheiro a eles e que eles poderiam vestir vestimentas custiosas, roupas caras, né, e que no final estava tudo certo, que Deus ele salvaria todos os homens. Portanto, eles poderiam levantar a cabeça e regozijar-se. E que também os sacerdotes da seita de Neor, eles deveriam tornar-se populares, famosos ali entre o povo. Diferente, né, dos sacerdotes que pertenciam à igreja de Deus aqui. Então, aqui em Alma, capítulo 13, Alma ele explica como um homem ele é chamado para ser sacerdote. Primeiramente, ele fala que um homem ele deve exercer muita fé e praticar muitas boas obras e ter muita retidão, ou seja, guardar os mandamentos de Deus. Esses são os requisitos. E aí sim ele pode ser chamado para ser um sacerdote e receber o sacerdócio de Deus. Vamos conferir aqui o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: Ora, eram ordenados da seguinte maneira: eram chamados com um santo chamado e ordenados com a santa ordenança, tomando sobre si o sumo sacerdócio da santa ordem, chamado esse e ordenança e sumo sacerdócio, que não tem começo nem fim, tornando-se assim sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem do Filho, o unigênito do Pai, que é sem princípio de dias e nem fim de anos, que é cheio de graça e equidade e verdade. E assim é. Amém. Então, a primeira coisa que nós devemos observar aqui é que o assunto sobre o sacerdócio, né, ele é muito abrangente. Então, a grosso modo falando, o que é o sacerdócio? É o poder de Deus conferido aos homens para agir em nome de Deus aqui na terra, para batizar, para conferir o Espírito Santo, para fazer as ordenanças de salvação, para que nós possamos fazer convênios com Deus para voltar à sua presença. Bom, mas o sacerdócio, como diz aqui, ele não tem princípio de dias nem fim de anos. O sacerdócio ele não foi criado, ele sempre existiu. De fato, ele é o poder que Deus ele utiliza para criar a terra, para organizar todos os elementos e por meio do qual todos os elementos obedecem a Deus. Bom, o sacerdócio em si só existe um sacerdócio. Mas dentro desse sacerdócio pode haver divisões, ofícios e chaves, tá bom? Então, hoje em dia, por exemplo, o sacerdócio está dividido em duas divisões, o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. E no passado também já foi dividido dessa maneira. Só que entre a nação, por exemplo, dos nefitas, não existia o sacerdócio arônico, tá bom? Todos os ofícios e trabalhos que eles faziam era sob a direção do sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando você vê lá no livro de Mórmon que foram chamados mestres, sacerdotes, mestre para ensinar o povo, sacerdotes, né, para fazer as ordenanças. Então, existia outros tipos de ofícios ali, com outras responsabilidades de acordo com o que o Senhor designou ali. Tá bom? Então, hoje nós temos o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. Temos essa divisão. E dentro desse sacerdócio existem os ofícios. Dentro do sacerdócio arônico existem 4 ofícios: o ofício de diácono, mestre, sacerdote e bispo. E dentro do sacerdócio de Melquisedeque nós temos o ofício de élder, sumo sacerdote, patriarca, 70 e apóstolo. Tá bom? Então são esses os ofícios. Dentro desses ofícios, dentro do sacerdócio, existe também chaves, né, que dá um limite ali até onde você pode agir com o poder do sacerdócio. Por exemplo, João Batista, ele tinha poder do sacerdócio, né, arônico para batizar, né, e ele não conferia o Espírito Santo. Por isso que ele falava, vai vir um que é maior do que eu, e a esse batizará com fogo, com o Espírito Santo. Então ele ia somente até onde a chave do sacerdócio ali permitia, era o limite que ele podia fazer. Tá bom? Só para explicar, todo o sacerdócio, ou seja, todo portador do sacerdócio, ele tem chave. Lá em Doutrina e Convênio, na seção 13,
né? Quando João Batista ele confere o sacerdócio lá a Joseph Smith e Oliver Cowdery, ele diz: a vós, meu conservo, em nome do Messias eu confiro o sacerdócio arônico, que possui a chave do ministério de anjos. Então é a primeira chave que nós recebemos ao receber o sacerdócio, é a chave do ministério de anjos. Então todo portador do sacerdócio tem chaves, tá bom? Bom, continuando aqui, né? O sacerdócio ele é um poder pelo qual todos os elementos obedecem a esse poder. Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele transformou a água em vinho, o que é isso? Foi uma mágica? Não, né? É o elemento, a água, obedecendo ao seu Senhor, né? E se transformando em vinho, né? Como todos os elementos obedeciam. Você vê que ele mandava o vento parar de soprar, o mar se acalmar. Então todos os elementos obedecem a Deus. Os elementos, eles também são eternos, tá bom? Os elementos, eles podem ser transformados, mas eles são eternos. Não dá para você destruir um elemento, tá bom? A matéria você pode transformar, mas o elemento, ele vai existir para sempre. Por exemplo, você pega uma árvore, né? Você pega uma árvore e você vai lá e transforma aquela árvore numa mesa. Aí você fala, eu vou acabar com essa mesa aqui. Vai lá, bota fogo, ela vira carvão, fumaça. Você apenas transformou o elemento, né? Passou de um estado para outro. O elemento ele é eterno, ele sempre vai existir igual você. Você, eu, nós somos eternos, nós sempre vamos existir, tá bom? Então nós não vai ter fim para nós também. Então eu vou terminar essa mensagem com uma escritura aqui em Doutrina e Convênio, na seção 121, versículo 36 e 37, que fala sobre o sacerdócio. Que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Que eles podem ser conferidos é verdade. Mas quando nos propomos a cobrir nossos pecados, a satisfazer nossos orgulhos, a nossa vã ambição e exercer controle e domínio e coação sobre as almas dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que o céu se afasta e o Espírito do Senhor se magoa. E quando se afasta, amém para o sacerdócio e a autoridade desse homem. Ou seja, para nós exercermos o sacerdócio, ele também tem um princípio, que é o da retidão. Você precisa estar digno. Então, quanto mais digno você tiver, mais o poder do sacerdócio ele vai fluir sobre você para abençoar a vida das pessoas. Tá bom? Então, eu comecei falando sobre o meu aniversário aqui, porque está falando sobre o sacerdócio. E uma vez eu estava numa reunião com o presidente aqui da missão, o presidente Thomas, e ele perguntou, qual é uma data importante, né? Eu logo lembrei do aniversário, né? E ele falou, não é importante. Eu falei, como não é? Ele falou, as datas mais importantes são datas que vão ecoar na eternidade, tá bom? Então, por exemplo, a data do seu batismo, né? Então é uma data importante, porque foi a data que você fez convênio com Deus. Então vai ecoar na eternidade. A data que você recebeu o sacerdócio, a data que você entrou no templo, a data do seu selamento. Essas datas são as mais importantes para o Senhor, porque elas têm consequências eternas. Como você sempre existiu e sempre vai existir, né, você não vai comemorar o aniversário depois dessa vida, entendeu? Então não é uma data importante, mas convênio que você fez com o Senhor é uma data marcante e você pode comemorar aí, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.